Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional, acabou de chegar. Já deixa aí o seu joinha, seu comentário, compartilha essa mensagem. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo e se inscreva no canal. Vamos à parte 2 do devocional, falando sobre o Sansão. Juízes capítulo 14, versículo 5, e é daqui que nós vamos partir. Sansão foi com o seu pai e a sua mãe a Tina. Quando chegaram às vinhas de Tina, eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Sansão, no entanto, não contou nem a seu pai, nem a sua mãe o que havia feito. Então ele foi e falou com aquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou para casa com ela, e afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que havia nele um enxame de abelhas com mel. Pegou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. Quando chegou onde estavam seu pai e sua mãe, deu-lhes um pouco do mel, e eles comeram, mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. Vamos analisar esse momento. Sansão, ele estava extremamente obstinado. Ele não deixaria nada atrapalhar os seus caprichos. Veja que ele enfrenta um leão e não conta nada a seus pais. Se você tivesse indo trabalhar e do nada aparece um leão e você, de maneira extraordinária, consegue rasgar esse leão no meio e você não conta nada para ninguém. Um evento tão curioso, algo tão diferente. Possivelmente, o que seu pai e sua mãe falariam para Sansão? Talvez eles poderiam dizer: filho, isso é um sinal que você não deveria casar com essa mulher. Mas para que os planos de Sansão não viessem a ser atrapalhados, ou não viesse ter mais resistência, porque os seus pais já estavam contra aquele casamento, o Sansão, ele decide ficar em silêncio. Muitas vezes o silêncio é perigosíssimo para a nossa vida espiritual. Muitas vezes o silêncio, ele acaba sendo um cúmplice de possíveis erros que venhamos a cometer. Mas vamos para a história do Sansão. Quando aquele leão ele apareceu, note que o Sansão ele não faz uma oração, ele não levanta um clamor. Deus envia imediatamente o seu espírito que se apossa dele de tal maneira, e isso demonstra que, por conta do voto de Nazireu, por conta do Sansão, ele ser alguém consagrado ao Senhor desde o ventre materno, o poder de Deus estava disponível na vida do Sansão. Esse voto, essa aliança que o Sansão tinha com Deus, fazia com que o poder de Deus estivesse disponível para guardar a vida do Sansão, para que o poder de Deus estivesse sempre pronto para qualquer momento agir na vida de Sansão. Olha a importância de termos uma aliança com Deus, termos um voto com o Senhor, termos com o Senhor uma união. Quando eu estou unido ao Senhor, o poder de Deus ele está disponível na minha vida. Existia um voto em atividade. Deus era com Sansão por conta do voto. Jesus um dia declarou: eu estarei com vocês. Você que está ouvindo esse devocional, você pode crer nisso? Jesus, em Mateus capítulo 24, no último versículo, ele diz: eis que estarei com vocês todos os dias, até o fim, até a consumação do século. Se você crê nessa palavra,
o poder do nome de Jesus, ele estará disponível para te guardar, para você lutar contra o mal, para você lutar contra o pecado, para você lutar contra tudo que possa te afastar da presença do Senhor. É para isso que o Senhor está conosco todos os dias. Enfrentamos todos os dias lutas, tentações, dificuldades, mas eu creio nessa palavra que diz que o Senhor Jesus estará conosco todos os dias. Ele está aqui comigo agora, enquanto eu ministro esse devocional. Ele está aí com você enquanto você ouve esse devocional. Sansão, depois de ter ido para Tina e ter concluído ali que de fato aquele casamento aconteceria e nada iria impedir, Sansão ele volta e na volta a Bíblia diz que o Sansão ele sai do caminho para ver o corpo do leão. Pois é, o diabo ama ver os filhos de Deus saindo do caminho. A atração pelo proibido. O Sansão, quando ele volta e encontra o corpo do leão, tinha abelhas ali voando em volta do leão e tinha um favo de mel, algo bem sugestivo. Por que algo bem sugestivo? Porque o Sansão, ele encontra doçura no pecado. Ele encontra ali o prazer no pecado. Veja, o texto diz: favos de mel no corpo do leão. Um animal morto, ele fede a carniça, mas fora do caminho, os nossos sentidos eles ficam alterados. Sansão tocou naquele animal e ele não podia tocar. Por que que o Sansão não podia tocar? Em Números capítulo 6, ali vai estar descrito a lei do voto de Nazireu. E diz assim através da palavra, capítulo 6, versículo 2 de Números. Fale aos filhos de Israel e diga-lhes, quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se ao Senhor, deverá abster-se de vinho e de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará suco de uvas, nem comerá uvas frescas, nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerá nada que venha da videira, desde as sementes até as cascas. Todos os dias o seu voto de nazireado não passará navalhas pela cabeça, até que se cumpra os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando o cabelo crescer livremente todos os dias da sua consagração ao Senhor. Não se aproximará de um cadáver, mesmo que se trate de seu pai, de sua mãe, de seu irmão ou de sua irmã, por eles não se contaminará quando morrerem, porque o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça, por todos os dias do seu nazireado será santo ao Senhor. Não tocarás em nenhum cadáver. E ali o Sansão, ele ignora que ele está diante de um animal morto que dificilmente não foi embalsamado nem nada. Então, dificilmente aquele animal estava do mesmo jeito. Ele já estava em estado de decomposição. Mas o diabo, ele consegue pegar uma caveira e transformar aquela caveira em um monumento, em algo desejável. Ele enfeitou ali o leão com fava de mel. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente encontra doçura na podridão, quando a gente encontra belezura naquilo que é feio, naquilo que é desagradável. E a palavra do Senhor também diz que Sansão, ele leva o mel e sai comendo ali, se lambuzando no meio do caminho. E mais uma vez ele age como um obstinado. Ele não conta de onde veio o mel, porque ele sabia que estava errado. Não conta para quem. O texto diz que ele levou para o pai e para a mãe dele. Ele falou: mãe, olha o mel, você quer o mel, pai?
e eles comeram. E ele não contou que aquele mel estava no leão morto, porque ele também já não tinha contado sobre o leão. Quando a gente esconde uma coisa, a gente tem que esconder outra, esconder outra e esconder outra, e a vida se torna um verdadeiro esconderijo. Em meio a estes sinais, atitudes erradas, sabemos quando as coisas não estão bem. Precisamos tomar uma decisão de buscar o Senhor e deixar Ele te consertar. Permitir que o Espírito do Senhor te tome, que o Espírito do Senhor te conduza. Aqui na história de Sansão, nós vemos uma das maiores batalhas que acontecem todos os dias, a batalha da alma e a batalha da carne, do espírito, da vida espiritual, do homem espiritual, do espírito que está pronto contra a carne, que é voraz em seus desejos. Tanto o espírito quanto a carne são famintos. Qualquer coisa que você der, eles vão se alimentar. Se você der um pouquinho de Deus, o seu espírito vai se saciar naquilo. Se você der um pouquinho de libertinagem, a sua carne vai se lambuzar. Então, que busquemos ao Senhor hoje e decidamos que em nosso cardápio nós colocaremos aquilo que é de Deus, aquilo que é espiritual, para que o nosso espírito se alimente e permaneça forte. Deus te abençoe e até o próximo devocional.